Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 14 de setembro de 2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloca a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo, a Deus, nossos pensamentos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa ver e absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse aos altos céus, faça cair por terra toda interferência das trevas, dos homens, de tentar atrapalhar ou impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem o Senhor quer que chegue. Em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar fazendo agora as petições. Você pode colocar em pensamento que o Senhor responde. Vamos estar orando agora. Deus e Pai, coloca em Tua presença, Senhor, os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita. Os pedidos de oração que tem nessa caixinha que não foi respondido. Os pedidos de oração estão sendo formulados por esse, por essa, está assistindo, ouvindo, e peço, Senhor, opera, age, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou revisitando um tema e ele nunca quer a mesma coisa. Deus me colocou ontem o desejo de estar trazendo. O tema é para o cristão não há coincidência. O povo no mundo, o ímpio, ele vive usando esse termo, não há coincidência, não há coincidência. E para o cristão não há. A gente costuma dizer, né, no jargão evangélico, que há jesusidência, não coincidência. Eu e minha esposa já tivemos muitas situações em que nós oramos desafiando a Deus e as coisas foram desencadeando. Outras vezes, recebemos profecia e a gente viu as coisas desencadeando. E muitas vezes, sem orar, sem entregar profecia, no cotidiano, no dia a dia, a gente via as coisas encaixando, encaminhando. E a gente não precisaria de ser tão espiritual para perceber que era a mão de Deus. Muitas vezes, tanto com relação ao trabalho, como cotidiano em outros sentidos, muitas vezes eu falei assim, gente, mas como que encaixou certinho? Mas não é só Deus que faz isso, o diabo também faz. Já viu aquele ditado que fala que você estava na hora errada, no lugar errado? Porque o diabo proporcionou que você estivesse naquela hora errada, no lugar errado e fazendo a coisa errada. Quando a palavra fala de livrar a gente das ciladas do inimigo, é isso. O diabo ele é muito inteligente. Ele não é onipresente nem onipotente. Deus sim consegue traçar algo infalível. O diabo não. O diabo é um ditado que fala que se colar, colou. Ele cria circunstâncias, cria situações para que te induzir a chegar a tal lugar, a fazer tal situação.
e criar situações para causar o aparente coincidência. Então, quando você é crente, quando você é cristão, e depara com uma situação que é uma coincidência, não existe coincidência para o cristão. Você vai avaliar se aquilo foi algo direcionado por Deus, pelos anjos eleitos, ou se foi por demônios. Mas coincidência não há. De repente você tem uma trajetória de mudança de casa, de endereço. De repente você tem uma trajetória de mudança de emprego. De repente você muda a sua rotina, não pega tal ônibus, ou vai por tal caminho diferente, e acontecem coisas. Você pode observar que eu vou mostrar na maioria das vezes situações em que o Senhor determinou antes. O Senhor falou previamente. Vai ter situações em que você consegue ver a mão de Deus realizando, mas sem consultar previamente, sem avaliar, sem informar. A palavra de Deus fala que o Senhor não faz nada na terra se antes revelar os teus eleitos. Mas ele pode muito bem não revelar para aquela pessoa que vai estar sobre aquele efeito, aquela situação. Ele pode revelar para alguém que vai estar intercedendo por aquela situação. Em termos gerais, o Senhor revela. Mas para quem está no contexto, nem sempre é revelado. Um exemplo clássico está aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 37, do versículo 12 ao 17. Não teve aqui uma revelação prévia de Deus, mas você vê a providência divina. Gênesis 37, versículo 12. 37, 12 diz o seguinte. E como... Gênesis 37, versículo 12. Diz o seguinte. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Sequim, perguntou Israel a José, Israel a Jacó. Siquém. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Disse-me, diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Olha para vocês verem, o pai sabia direitinho o local onde que os filhos estavam apacentando. José saiu com o objetivo para o lugar certinho. Aí fala aqui que José estava errante. Por quê? Porque ele procurou naquele lugar e não achou eles. Coincidencialmente, ele encontra com uma pessoa que ouviu os irmãos falando para onde ia. Não existe coincidência.
Esse episódio, José encontra com os irmãos vêm de José, e José nunca mais retorna para ver o pai, a não ser depois, anos depois, já como governador, em terra alheia, em terra distante. Um detalhe pequeno, era para José voltar para o pai e falar com o pai, pai, não achei eles não. O pai ia ficar preocupado, quando eles voltassem, ele falava, não, o lugar não estava muito bom para apacentar, nós fomos então a outro lugar. Você percebe aqui que ninguém aqui foi divinamente revelado. Essa revelação de que é a propósito de Deus veio acontecer quase 30 anos depois, quando José já estava homem feito, em que toda a família foi para o Egito. Um pequeno detalhe não faria muita diferença. Mudaria todo o contexto. Não houve coincidência. Esse homem ouviu os irmãos de José falar e José encontrar com esses homens, com este homem. Um outro momento aqui também que tem uma coincidência entre aspas, mas os dois envolvidos foram revelados. Está aqui Êxodo, capítulo 4, versículo 27. Êxodo, capítulo 4, versículo 27, diz o seguinte: Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrar com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Olha para vocês verem aqui. O Senhor já tinha falado para Moisés no diálogo, lá no capítulo 3, capítulo 4, que eu vou te enviar o seu irmão para encontrar contigo. Aí Moisés vai pelo deserto afora. Chega Arão da mesma forma. Apesar de que aqui fala que Arão encontrou com Moisés no monte de Deus. Quer dizer, antes de Moisés descer, ele encontrou com ele. Mas na lógica que era para Moisés virar para o Senhor e falar assim, mas como que eu vou encontrar com ele? É um deserto. Quantos caminhos tem um deserto? Mas tá, que Deus falasse o seguinte assim, lá no monte. Mas quanto lugar tem um monte? Esse monte não era um monte pequeno. Ele poderia entrar pela direita, pela esquerda e nunca mais encontrar Moisés. Então, tanto Arão como Moisés foram divinamente revelados. Vão se encontrar. Mas, coincidencialmente, que não existe coincidência, eles foram no lugar certinho. Encontraram. Mesmo que revelado, eles não sabiam onde, não sabiam como. Tem uma outra revelação aqui, que só uma das partes foi revelado. 1 Samuel. Somente uma das partes. Primeiro Samuel, capítulo 9. O encontro de Saul com Samuel. 1 Samuel 9, versículo 15 a 17, diz o seguinte: Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de que eu já te falara, este dominará o meu povo. No 15, né? Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor é chegado a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já tinha falado, este dominará sobre o meu povo. Eu quis encurtar essa parte, mas você volta um pouquinho mais atrás no capítulo 9, você vai ver que Saul fica errante, procurando os animais, as jumentas do rebanho do pai dele. Ele, juntamente com o ajudante, e andando errante ali, de lugar para lugar, para lugar, para lugar, para lugar, coincidencialmente, entre aspas, eles vão até a cidade onde que Samuel reside. Aí o servo fala para ele: vamos até ele, que vai mostrar para nós onde que fica, onde que está os animais. Eu vou falar: como é que podemos ir? Não tem nada para oferecer para ele, não vão assim mesmo. Chegar lá meio constrangido para perguntar para o profeta onde estavam os animais. Saul não sabia do que se tratava. Foi uma coincidência, entre aspas, para Saul chegar exatamente no lugar onde residia Samuel, o profeta. Mas o Senhor já tinha revelado para Samuel. Samuel divinamente já aguardava. Tinha guardado até mesmo, você vai ver no capítulo 10, vai ver até mesmo que ele tinha guardado um alimento especial para Saul. Samuel já tinha preparado uma refeição, porque Samuel já sabia que não era coincidência. Mas Saul de nada esperava. Saul nada entendia. Quando Saul chega preocupado, Samuel fala para ele: não preocupa com as jumentas, porque o seu pai já encontrou a jumenta, ele está preocupado agora com você, pela sua demora. Então você percebe que, mesmo como se errante, Saul trilhou o caminho de Deus para o propósito de Deus. Não existe coincidência. Existe uma direção, existe uma diretriz. Um outro interessante também está aqui no livro de Esther. Esther antes de Jó, antes de Salmo. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, no 13: não imagines, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerias. E quem sabe, se não para essa conjuntura, que esta é a que foste elevado a rainha. Ele falou para ele o seguinte assim: manda um recado para Esther. Será que você não se tornou rainha, não foi para essa ocasião? Algo que parece ser coincidência. Sem mais nem menos, Vasti, a esposa do rei, nega um pedido do rei. O rei entra em conselho com todos os
conselheiros, e eles falam que se não der uma punição severa para a rainha Vasti, todas as mulheres no Império Persa iria desobedecer os maridos. E o rei teria que fazer algo muito severo para dar essa lição para todo o Império. Ele destituiu a rainha por um simples capricho, porque ela desobedeceu uma ordem. Um pedido, nem ordem não foi. Mandou chamar ela para poder apresentar ela no banquete que estava tendo festa, ela não quis ir. Por isso ela deixou de ser rainha. Algo aparentemente esquisito. Aí eles mandam buscar em todas as regiões jovens, virgens, para fazer uma eleição muito doida, para arrumar uma substituta para ser rainha. E quem foi escolhido? Foi exatamente Esther. Eu e minha esposa temos deparado com situações, temos mudado de residência, e muitas vezes somente depois que a gente foi descobrir o porquê que o Senhor nos mandou para aquele lugar, para aquela situação. Estávamos em Porto, Deus declaradamente falou para nós que era para a gente voltar para Minas, onde a minha esposa acompanhou minha sogra por um bom tempo, até ela falecer. Mas muitas das vezes não. Nós mudamos sem saber que estava seguindo um propósito divino. Uma vez nós fizemos uma mudança com um desafio. Nós falamos, Senhor, se o Senhor quer que a gente faça tal coisa, então arruma para nós aquela casa em tal lugar. E Deus arrumou aquela casa em tal lugar. Mas outra ocasião, nós mudamos de cidade. Estava há 2 anos o imóvel separado para a gente. Em uma outra ocasião, o imóvel estava separado há quase 10 anos, sem ninguém ter usado. Separado, aguardando a gente. Aí você vira e fala o seguinte, mas qual é o propósito? A gente não sabe. Uma coisa eu sei. A minha esposa, antes de nascer, Deus revelou para minha sogra que o nascimento dela não foi um acaso. Nenhum nascimento é por acaso, mas o dela era especial, Deus tinha um propósito. Quando eu conheci ela, foi revelado que o nosso encontro não foi por acaso. Ela saiu do casa dos pais, foi ser inquilino do meu pai, começamos a namorar, casamos, e depois eu fui perceber que o nosso casamento estava divinamente determinado por Deus. Eu fui feito para ela, ela foi feita para mim. Não era outra mulher, não era outra esposa, era nossa. Por quê? Porque o nosso casamento era divinamente programado. Divinamente. E não era coincidência. Quantas e quantas revelações que nós recebemos a respeito do nosso casamento. Se minha esposa tinha uma vida com propósito a fazer a obra de Deus, eu também tinha. Então Deus uniu 2 pessoas com propósito para fazer a obra dele. Nós fizemos 31 anos de casado. Eu fiz 32 anos de conversão. São 32 anos que eu vejo nitidamente Deus levando eu e minha esposa para lá, para cá, para lá, para cá, para fazer o propósito dele. Tem missionários que vai para algum país, para algum lugar, fica lá 5, 6, 7, 10 anos, não vê um único fruto de evangelismo. Talvez até morre, ou volta para a cidade dele,
Na hora que menos espera, aquela presença dele ali provocou coisas tremendas naquele país, naquela região. A palavra de Deus fala que é para a gente poder pregar, se necessário, até com palavras. O que quer dizer isso? A presença minha e da minha esposa impactava regiões, impactava o bairro, impactava pessoas, proporcionava mudanças de pessoas que a gente nem conhecia. Então a gente não podia jamais determinar por nós mesmos onde nós iríamos morar, quanto tempo nós iríamos ficar, porque a nossa união foi feita com propósito. A minha esposa não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. Então eu já absorvi isso comigo há muito tempo. A minha esposa fala uma coisa que ela é incrível, que ela fala que por um bom tempo ela colocava Deus no muro chapiscado. O que significa isso? Ela tinha um propósito, Deus tinha outro. Ela ia lutar contra Deus naquele propósito. Ela falou assim, eu parei de fazer isso porque quem saía chamuscado era eu. Olha a prova de Jonas. Jonas tentou forçar. O que aconteceu? E eu aprendi essa lição de que as coisas não acontecem com nós por propósito. Assim, sem propósito, por acaso. Assim foi o caso de Esther. Mordecai falou para Esther, mandou um recado. Olha que de repente, não é por esse motivo, por essa ocasião que você foi constituída rainha. Porque foi levantado um decreto para exterminar todos os judeus no Império Persa. E Esther foi um grande instrumento de Deus para contornar essa situação. Eu e minha esposa temos sido instrumento de Deus para contornar a situação. Agora, existe um momento também em que a revelação assim, ela é nítida, com detalhe. Ah, é coincidência? Não. É jesusidência. Olha para vocês verem aqui, Marcos capítulo 14, no cotidiano. Marcos capítulo 14. Você percebe aqui nítido que não foi coincidência, mas foi divinamente revelado. Mas as coisas encaixou tanto que você fala, não, é que coincidência. 14, de 12 a 16. 14, 12 diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade. Jesus falou, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele encontrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos. Saiu, pois, os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. O homem não foi no encontro deles para conversar com eles. No encontro deles, é passando casualmente. Ele não tinha que conversar com um homem, ele tinha que conversar com o dono. Tudo é que ele falou assim, na casa que ele entrar, quer dizer, não interfere, não. Ele foi caminhando, os discípulos, chega na cidade, encontra com o homem que Jesus tinha dito. O discípulo vai atrás como espião, esse homem entra na casa, ele fala com o dono da casa. A dona da casa vai e mostra para ele um cenáculo, com toda a mobília do jeito que Jesus tinha dito.
Os discípulos não estavam assustados porque foi divinamente revelado. Mas aquele homem não sabia de nada. Estava sendo seguido pelos discípulos sem perceber. Há momento que há revelação e há momento que não. E há momento que o Senhor tinha propósito, mas não revelou para os discípulos. Olha para vocês verem aqui, Lucas, capítulo 8. Parece que foi coincidência. E foi lotado de coincidências esse episódio que eu vou te contar agora. Muita coincidência. Diz o seguinte, Lucas, capítulo 8, versículo 26 e 27. O encontro de Jesus com o Gerazeno, o mesmo que é o Gadareno, o endemoniado. 26 diz o seguinte assim, então rumou, 8, 26, então rumou para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Olha para vocês verem. A Jandir uma vez falou para numa célula, quando falaram que as pessoas têm que crer para receber. Aí ela falou assim, quem é que creu então para que o gadareno fosse liberto? Não fala aqui que houve nenhuma intercessão. Não fala aqui que nenhum parente do gadareno foi atrás de Jesus, pedir Jesus para fazer aquilo. Aparentemente ninguém sabia da existência desse homem, a não ser o povo local. De repente Jesus está lá na Galileia, vira para os discípulos assim, vamos atravessar. Jesus sabia do propósito, os discípulos não. Coincidencialmente, aparentemente, aconteceu uma tempestade gigantesca. Essa tempestade, para quem mexe com batalha espiritual, sabe que era uma interferência demoníaca. Não era coincidência. Houve uma interferência demoníaca para que Jesus não chegasse do outro lado. A tempestade era tal que os discípulos ficaram com medo de morrer afogados. Mas não existia uma coincidência, Jesus tinha que estar do outro lado. E na hora que Jesus chega do outro lado, quem vai ao encontro de Jesus? O possesso demoniado. Não existia coincidência. O que Jesus tinha que fazer do outro lado? Libertar esse cativo. Assim que Jesus libertou o cativo, o que Jesus fez? Voltou de novo. Costuma você ir para um lugar e ficar só 1 hora. Ou no caso de mudança, você ficar 3 meses, 1 ano. Uma vez nós fomos morar no local onde que a minha esposa foi revelada por Deus, que enquanto certa pessoa não aceitasse Jesus, nós não sairíamos de lá. É assim. Não existe coincidência. Existe jesusidência. Um outro também que aconteceu, que houve divinamente revelado, está aqui em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Não existe nenhuma coincidência. Aqui foi revelado por uma das partes e a outra parte nem sabia o que ia acontecer. Essa outra parte estava sendo monitorada por Deus e não sabia. 8, 26 a 34 diz o seguinte, 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías.
Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem que estava da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderia descrever a geração? Porque a terra da sua vida é tirada. Então o eunuco perguntou, disse a Felipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outros? Olha para você ver. Felipe foi revelado que era para encontrar com, que era para ir, não sabia que era com quem, mas que ele tinha um propósito lá. Coincidencialmente, ele chega e encontra com um homem com a carruagem. Coincidencialmente, o homem está lendo o quê? Isaías, revelando sobre o Messias. E por esse trecho, o que Felipe fala? Apresenta Jesus para o homem. Não existia coincidência aí. Não só era a hora certa para passar a carruagem, como também era o momento certo de ver aquele trecho que falava sobre o Messias. Um outro também está aqui, 9, uma página à frente. 9. Aqui já foi revelado para as duas partes. Atos 9, capítulo 10, versículo 10 a 12. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. O próprio Senhor fala: olha, ele recebeu uma visão lá, de que ele viu você. Eu não vou mandar outra pessoa, tem que ser você. A visão é você. E na visão ele viu você pôr a mão sobre ele. E para o Ananias, o que ele fez? Revelou para o Ananias o que ia fazer. O encontro de Paulo com Ananias foi tão revelador que foi assim, os dois entenderam. Mas se outra pessoa olhasse, pensaria que o quê? É uma coincidência, não. É uma divina providência. É a Jesusidência. Você fala comigo assim: mas vem cá, mas o que você quer dizer com isso? Primeiro, você acreditar que a sua vida é com propósito. Muitos dizem: a vida é com propósito. Qual que é o propósito? O propósito do cristão é fazer a vontade do Pai. É realizar o propósito dele. Se a sua vida é com propósito, realizar o propósito do Pai, então o seu propósito fica em segundo plano. O seu desejo fica em segundo plano. Lá em João fala que o nascido do Espírito é como um vento. Não sabe de onde vai nem para onde vem. Assim é todo nascido. Então, quando você tem a sua vida entregue na mão do Senhor, a sua vida vai estar cheia dessas Jesusidências, mas não coincidências. A única coisa que o Senhor pede para que você faça é avaliar. É o diabo abrindo ciladas. É o diabo abrindo portas. É alguma cilada que está armada para você ali, ou é Deus que está agindo? Aí a sua comunhão com o Senhor vai fazer grande diferença. A sua oração.
Você ora, Senhor, se não for do teu propósito, não permite. Senhor, se isso aqui não permite, você está orando. Deus não vai ficar mudo, Deus vai te revelar. Mas a vida nossa não é à toa. E para a gente poder dar uma conclusão nesse sentido, eu vou trazer para o lado contemporâneo algo interessante. A nossa vida não é por um acaso. E a Sagrada Escritura também não é. Recebemos uma pessoa aqui que falou assim, olha, esses profetas aí, esses pastores aí, eles estão pregando em cima de uma Bíblia que está totalmente alterada, no respeito aos originais, os documentos originais lá atrás. Os judeus procuravam guardar com carinho os pergaminhos. E não tinha Bíblia, não era livro, eram rolos. Mas os cristãos, eles foram muito perseguidos, foram muito massacrados. E os documentos originais, fica difícil de você buscar e encontrar. A primeira Bíblia expressa, escrita, tem guardado. Mas os documentos que os apóstolos escreveram, não tem. As cartas paulinas não existe o original. As cartas de Tiago não tem original. De Judas também não. João também não. Os evangelhos também não tem. Aqueles originais sumiram. Recentemente, há pouco tempo atrás, encontrou-se em escavação no Mar Morto alguma coisa que faz menção que pode talvez ser em análise. As pessoas falam assim, isso aqui foi distorcido. Mas as pessoas têm que entender uma coisa. Os pergaminhos judaicos, eles foram nitidamente guardados. Juntou-se cada um daqueles pergaminhos, que é o Velho Testamento, unido com as cartas do Novo Testamento, se tornou um livro só. Mas isso não foi obra de homem. Isso foi obra de Deus. Qual foi o primeiro livro escrito? Jó. Os outros livros escritos? Moisés escreveu o Pentateuco. Não sei qual foi o último livro escrito, que já é nas cartas lá, não sei qual deles, se é João, se é Apocalipse. Se eu fosse analisar com detalhe aqui, eles diriam, supostamente, porque não tem documentos evidentes. Mas não importa quem é que escreveu. O escritor, o autor é um só, é o Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, é um único escritor. Mas o mais interessante é que os documentos na época não eram como um livro, eram pergaminhos. De repente vem um homem e faz um livro. E para que não ficasse confuso, ele colocou capítulos. Para não ficar confuso, colocou versículos. Para não ficar confuso, colocou livros e livros. Tem o livro de Jó, tem o livro de Esther. Tem o Jó, capítulo tal, versículo tal. E você vai ver que, para confirmar que não existe coincidência, que foi o Espírito Santo que escreveu. Vou colocar para vocês 4 coincidências, entre aspas. Primeiro, o maior livro, o maior versículo bíblico está aqui em Esther. O maior versículo está aqui em Esther, antes de Jó, antes de Salmo. O maior versículo da Bíblia. Esther 8, versículo 9, narrando sobre aquela divina providência para que Esther fosse usada para poder não ser aniquilado os judeus. 9 diz o seguinte, um versículo só, é o maior da Bíblia. Então foram chamados
sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sevan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os principais das províncias que se estendiam da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus, segundo os seus próprios modos de escrever, e a sua própria língua. Você fala, o que quer dizer aqui? O maior versículo da Bíblia foi escrito no livro que não se fala o nome de Deus. O único livro da Bíblia que não se descreve o nome de Deus é o livro de Esther. Você mostra aqui nesse versículo a importância desse longo trecho, um longo versículo. E algo também interessante, aqui está a síntese da divina providência que Deus usou através de Esther. Esther não foi propositalmente colocado, foi. Deus colocou ela como rainha. E o maior versículo da Bíblia propositalmente está justamente no livro de Esther. E ele é detalhadamente, muito detalhado. Por quê? Porque é o livro que menos fala de Deus. Qual é o menor livro da Bíblia? O maior versículo está aqui em João, capítulo 11. O menor versículo. Quem é que criou essa separação de versículo por versículo? Foi o homem. Porque os pergaminhos não tem disso. O pergaminho vai tudo assim, ó. Mas criou-se o maior versículo. Mas não foi o homem que inventou isso. O homem não tem essa mente brilhante para inventar. A gente percebeu depois que o homem fez. O menor versículo, 11:35, diz o seguinte assim, no 11:35, Jesus chorou. Lá no Velho Testamento tem mais do mesmo tamanho também. Tem, não matarás, com 11 letras, não furtarás, com 11 letras. E Jesus chorou com 11 letras. Não adulterarás, são 12 letras. Mas por que dão ênfase para o Jesus chorou no Novo Testamento, sendo o menor versículo da Bíblia, e não dão ênfase para os outros dois que estão lá no mandamento? Não matarás, não furtarás. Por um simples detalhe. Jesus chorou. As lágrimas por si só falam. Só de falar que Jesus chorou aqui, você tira 1000 coisas. Não precisa de muita explicação. O próprio Senhor, o Deus aqui na terra, chorando. Pronto. Não existe muita coisa. Coincidência? Não. Divina providência. Você quer ver uma outra providência também, para a gente encerrar, vai ser o último, para ver que não tem coincidência? Olha para vocês verem um clássico versículo que todo crente sabe de cor. Está aqui, João 3,16. Esse versículo, todo crente sabe de cor, menos eu. Eu já li a Bíblia várias vezes, e para mim poder guardar certos versículos, lógico que eu guardei, né? É muito difícil. Mas está aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é a essência do plano da divindade.
Quando Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, rebeliu, arrumou uma confusão, o Senhor tinha uma solução, um plano. Está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é que ia pagar o sacrifício? O seu filho. Foi entregue. Aquela revelação que foi dada lá para o Felipe, para aquele eunuco. Um sacrifício de Jesus. Todo crente sabe. Jesus morreu, sofreu pela humanidade. Mas o outro João 3,16 ninguém olha e nem percebe. Por quê? Porque mexe com nós, o nosso eu. Quem é que colocou esse título de João aqui e colocou capítulo, versículo? Não imaginava que existia um outro João 3,16. 2 João 3,16. O outro é 1 João. Aqui é o livro de João e o outro é 1 João. Olha para vocês verem como que é incrível. 1 João 3,16. O Evangelho de João 3,16 todo mundo sabe, mas esse aqui ninguém gosta de guardar. 1 João 3,16 diz o seguinte: nisso conhecemos o amor, que Cristo, que é o que ele falou lá no outro 3,16, deu a sua vida por nós. Aí vem a parte que a gente não quer. E nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. O incrível é que João 3,16 fala a mesma coisa. No outro fala que Deus entregou o Filho. Aqui fala que o Filho entregou-se. Mas fala também que nós devemos. Quando se fala de coincidência, quando se fala de jesusidência, e você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você tem que estar consciente o tempo todo de que você, de uma maneira consciente, fazendo um sacrifício diário, consciente, transformando a sua mente conscientemente, você vai estar sempre negando o seu para poder deixar o Senhor reinar. E quando o Senhor reina, você vai estar o quê? Se sacrificando pelo irmão. Só que esse João 3,16 ninguém quer guardar. Jesus ter pago o preço, tudo bem, mas eu vou pagar preço? Eu vou? Está aqui. Mas é muita coincidência. Os 2 versículos principais de sacrifício estão no João 3,16. Só que o outro é o Evangelho de João 3,16 e esse é 1 João 3,16. Você para perceber, você fala assim, gente, não existe coincidência nas coisas de Deus. Se você quer levar uma vida mais direcionada pelo Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida para Ele. Ele pode conduzir sua vida sem você entregar? Pode. Só que vai ser uma cumplicidade, você vai passar a entender mais e você vai ter menos resistência e vai ser muito melhor essa caminhada. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor, ora após mim dizendo. Você fala o seu nome, eu digo o meu, repete comigo dizendo, eu, Carlos, você fala o seu nome. Confesso que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também confesso que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Conduza a minha vida com esse montão de coincidência. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único
e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora me dirijo a você que afastou do caminho do Senhor. Muitas das vezes é porque você quis conduzir sua própria vida. Você não quis ser como o vento e por isso desviou. Mas o Senhor não desistiu de você. Olha após mim retornando. Diga o seguinte comigo. Eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi o teu propósito e acabei afastando de ti. Arrependido eu volto. Peço, Jesus, que o Senhor volte a ter comunhão comigo. Peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com os irmãos. Em teu nome, Jesus, eu peço. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai, coloca em tua presença esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que está voltando para os teus caminhos. Peço que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai. Ser com eles em nome de Jesus. Amém? Não existe coincidência. Eu faço um controle aqui do horário, que a minha proposta é aproximadamente 1 hora. Uns minutos antes, um minuto depois, já aconteceu, eu passo até 7 minutos esticando. Tem um relógio aqui que eu acompanho. Já aconteceu algumas vezes eu ter que encurtar o texto para poder respeitar o programado. Mas eu digo para vocês que na maioria das vezes eu faço um esboço. Mas na maioria das vezes o horário bate certinho. Por quê? Porque não é eu que estou fazendo o esboço da pregação. É Jesus que está me usando para levar você. E graças ao Pai, na maioria das vezes, é sempre 1 hora de ministração. Um minutinho antes, um minutinho depois, no máximo. E eu glorifico a Deus. Sem correria, mas todo aquele que o Deus mandou colocar no papel que foi proposto, na maioria das vezes, sem correria, eu consigo passar. Amém? O relato que eu estou passando. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Peço que tenhamos uma semana mais que abençoada. Sim, Senhor, como embaixador do Senhor aqui na terra, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.